dia, tarde e noite a todos. Continua aqui debaixo d'água, porque a gente ainda está falando sobre fluidos e falaremos nos nossos próximos 3 vídeos. Hoje a gente vai continuar falando da parte de fluidos em repouso. Vai ser um vídeo com um pouquinho mais de cálculos, que você vai ter que ir lá naquelas notas de aula que eu deixei lá no Classroom. Faz o download, que você vai ter que acompanhar algumas continhas hoje aqui nesse vídeo. Por isso ele deve ser um pouquinho mais longo do que os 25, 30 minutos que nós estamos acostumados. Mas vamos lá, vamos começar já rápido para a gente poder entrar em ação ali, realizar essas contas e entender o que está por trás, né, ou como calcular a pressão no interior de um fluido em repouso. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos começar com esse conceito aqui. Você mergulha numa piscina e você sabe por experiência que a pressão é maior no fundo, você sente isso nos seus ouvidos. Se você mergulha muito fundo numa piscina, no rio, no mar, etc., você sente os tímpanos apertarem porque a água está fazendo mais pressão lá. E por que isso acontece? Vamos pegar esse elemento de volume aqui para tentar entender isso. Você vai imaginar aqui nessa piscina que a gente está vendo o corte transversal dela, você vai imaginar um elemento tridimensional de volume aqui. Ele é um paralelepípedo feito de água. Né, nós não estamos vendo, né, nós estamos vendo um corte transversal, portanto você vai ter só que imaginar essa direção aqui, né, essa direção aqui que está entrando ou saindo da tela, né, que seria, normalmente a gente chama de direção Z. Mas enfim, seguindo aqui, você consegue visualizar que esse elemento de volume de água, ele exerce pressão nessa linha aqui. Por quê? Porque ele tem um peso, né? Ele tem uma força gravitacional pressionando esse elemento de volume contra essa linha aqui do fluido. Quando você olha para essa linha aqui, não tem. Quer dizer, não tem relação a esse elemento de volume que a gente está imaginando aqui, né? Porque esse elemento essa quantidade de água aqui exerce pressão sobre essa linha aqui de fluido, só que ela transmite essa pressão para cá também, né? Então você tem aqui a quantidade que está em cima aqui que a gente está analisando, está fazendo pressão aqui e está fazendo pressão aqui também, né? Portanto, você vai imaginar só esse bloco, né? Você vai se concentrar nesse bloco de água aqui e você consegue enxergar que o peso dele faz pressão aqui nessa linha e não faz o peso dele, né? A força gravitacional atua, né? Vamos dizer as coisas da forma correta. A força gravitacional dele atua sobre essa região aqui do fluido, mas não atua sobre essa. Tá bom? Então, daí você entende que tem uma diferença de pressão entre pontos que estão nesse Y2 aqui, essa altura Y2, né, já que esse eixo Y aqui é um eixo que corresponde a alturas. Né, então, você entende que a pressão em pontos correspondentes à altura Y2 será maior do que a pressão correspondente a pontos de altura Y1. Mas maior quanto? Para a gente responder essa pergunta, vamos tentar entender em termos de forças que estão atuando ali. Se a pressão é maior aqui, nessa região, do que aqui, e pressão é força por unidade de área, você já entende de cara que as forças envolvidas nessa região aqui são maiores do que as forças envolvidas nessa região aqui, que é o que você está vendo nessa figura. Então, esses dois vetores aqui são iguais, porque eles estão atuando sobre o mesmo ponto. Lembra que pressão é independente de direção ou sentido. Quando você olha para um ponto, todos os vetores força que atuam em cima dele têm a mesma magnitude, né? Mesma coisa nesse pontinho aqui. Entre essa região e essa região, você vai imaginar que essas forças vão aumentando progressivamente. Tá bom? Agora, você vai usar a segunda lei de Newton para
analisar a resultante das forças aqui nesse fluido. Bom, se esse tijolo imaginário de água, né, ele faz parte de um fluido que está em repouso, ele não vai sair do lugar. Então a somatória das forças em cima dele vai ser nula. A somatória das forças em cima do tijolo vai ser nula. Quando você olha para essa direção aqui, tá? Sempre que eu falar tijolo, tijolo imaginário de água, tá bom? Sempre que a gente olhar para essa direção aqui, você vai ter esse vetor aqui anulando esse anulando esse anulando esse anulando esse, e assim sucessivamente. Se eu olhar para essa direção transversal, aqui, ó, isso também vai acontecer da mesma maneira, ok? No que a gente conhece como direção X e direção Z, a resultante das forças será nula e a gente consegue observar isso com facilidade. Na direção Y aqui, a resultante das forças também vai ser nula, tá? Porque, repito, esse elemento de volume de água ali, ele está em repouso, o fluido todo está em repouso. Só que nessa direção Z aqui, ó, você tem vetores diferentes desses aqui. Só que esse carinha aqui, ó, ele tem que ficar quieto, tem que ficar parado. Então, o que você pode concluir, né? Aqui eu tinha esquecido de soltar essa frase aqui, que eu já falei, né? Mas aí na vertical, o que você tem? Esse cara tem que ficar quieto aqui, ó, em repouso. Então o que tem que acontecer? As somatórias das forças que atuam para baixo, ó, essas aqui, mais o peso dele, que também atua para baixo, que é mg, tem que ser equilibrada pela somatória das forças que atuam para cima. Então, você está aplicando aí leis de Newton num problema de fluido em repouso e acho que todo mundo consegue enxergar isso sem muita dificuldade. O somatório dessas forças tem que ser igual em módulo ao somatório dessas mais mg do peso aqui, para poder equilibrar essa porção de fluido que você sabe que não está se movimentando. Tudo bem? Vamos tentar olhar isso agora da seguinte maneira. Você vai pegar as notas de aula e vai desenvolver as contas a partir dessa equação aqui, que envolve escrever força como pressão. Nós não vimos na videoaula passada que a pressão é força por unidade de área. Então você vai escrever força como pressão vezes área. Então, pressão vezes área, né? Pressão na região de baixo, aqui que a gente... Aliás, na região de baixo não, né? Pressão na região onde estão as forças que atuam para baixo, que seria essa aqui, ó, a região que eu estou marcando 1, mais... então, pressão vezes a área aqui, mais mg, igual pressão vezes a área nessa região aqui, onde atuam as forças que atuam para cima. Aí você vai ter que manipular, você vai ter que escrever todo mundo em termos de volume, né? Como é que escreve a massa em termos de volume? A gente viu lá, densidade, você vai usar a densidade, a gente viu na aula passada. Então você vai usar as duas equações que a gente aprendeu na aula passada, para densidade e para pressão, e vai desenvolver isso com a ajuda das notas de aula. Você vai chegar nesta equação aqui. P igual a P0 mais ρgh. O que isso significa? Vamos começar a entender essa equação aqui pelo P0. Sempre que você enxergar P0, isso vai corresponder à pressão atmosférica. Tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar como que ela apareceu nessa equação aqui. P vai ser a pressão a uma distância h abaixo da superfície de um fluido. E ρgh vai ser a coluna de fluido, né, a pressão exercida pela coluna de fluido que você tem entre esses dois pontos. Tá? Mas como que eles se relacionam com esse bloquinho imaginário que eu tinha aqui? Você vai chegar nos seus cálculos a P2, ou seja, pressão nesse ponto aqui, igual a P1, pressão nesse ponto aqui, mais ρgh,
onde H aqui para você seria essa, ou essa distância aqui, ou então y2 menos y1, tanto faz. Né? Você iria chegar numa equação parecida com isso. O que a gente faz, né, quando a gente chega aqui com y1 e y2? A gente leva o y1 para a superfície, porque se eu ficar aqui com P1 P2 é igual a P1 mais ρGH, não vai fazer muita diferença para mim, porque eu continuo sem conhecer P1. Então o que eu faço? Eu levo esse ponto 1 aqui a um ponto onde eu conheço a pressão, que é a superfície do fluido. Qual que é a pressão na superfície do fluido? A pressão atmosférica, que a gente viu na videoaula passada, quanto que vale em Pascal, a gente conhece ela tudo certinho. Então, se eu quiser a pressão em um ponto P qualquer do fluido, o que eu preciso saber? Qual que é a distância H até a superfície, para eu calcular a coluna de fluido que está em cima desse ponto P e somar com a pressão atmosférica. Certo? Então é assim que você determina a variação da pressão com a profundidade H, né? H está demarcando aqui a profundidade que você está num fluido em relação à superfície. Tudo bem? Na sequência aqui, só alguns detalhezinhos em relação a essa equação. P, né? P igual a P0 mais ρGH. P é chamado pressão absoluta e ela vai medir a pressão total ali, que tá, né, o valor total de pressão naquele ponto. Não só por conta do fluido fazendo pressão sobre aquele ponto, mas também da pressão atmosférica, né? Só se você conseguir se livrar da pressão atmosférica, né, é que a gente vai excluir o P0. E daqui a pouquinho, quando a gente falar de uma experiência do Torricelli, a gente vai ver, né, em que ele conseguiu excluir a pressão atmosférica de dentro do recipiente. A gente vai ver como que a gente faz isso. Mas não é fácil, tá? Portanto, normalmente uma medição sua de pressão, ela vem acompanhada com a pressão atmosférica e com a coluna de um certo fluido. Somou os dois, isso é pressão absoluta, tá? Quando, por acaso, você puder excluir a pressão atmosférica e ter só a diferença das duas, né, a pressão absoluta menos a pressão atmosférica, que vai ser só igual à coluna de fluido, nós vamos chamar a pressão manométrica, né? Normalmente, um medidor de pressão é chamado de manômetro, e o medidor de pressão que você deve conhecer com maior facilidade do seu cotidiano é chamado tubo de Bourdon, que está aparecendo aí, está aparecendo aqui no vídeo, agora nesse momento. É aquele, você vê aquele visorzinho redondinho com agulhinha, né? Isso já deve vir na sua mente como um instrumento de medida de pressão. Esse camarada, normalmente você vai reparar que a agulha ela é calibrada no zero. Ah, então a pressão lá dentro é zero? Não, normalmente a pressão lá dentro do recipiente que você está usando um tubo de Bourdon para medir a pressão é igual à pressão atmosférica. E aí você acaba medindo com ele só a chamada pressão manométrica, tá? A não ser que você altere ali, você faça alguma coisa diferente na calibração do aparelho para ele medir pressão absoluta, e aí o zero iria corresponder a zero de pressão, que é vácuo, né? Para você ter pressão nenhuma dentro de um recipiente, você tem que tirar o ar de dentro dele. E aí só assim para você conseguir uma pressão igual a zero, e mesmo assim ela seria só parecida com zero dentro de um recipiente, né? Para você ter zero de pressão absoluta dentro do recipiente, você teria que arrumar um jeito de tirar todo o ar lá de dentro, aí sim você teria pressão absoluta igual a zero em um recipiente, tá? Portanto, quando você tem instrumentos lá com um tubo de Bourdon, normalmente isso é pressão manométrica, tudo bem? Então, onde você faz a pressão absoluta menos a pressão atmosférica, tudo bem? Tem essa definição porque é muito difícil de você tirar a pressão atmosférica da jogada. Então, você tem a definição de pressão absoluta e pressão manométrica quando você consegue ter informações sobre a diferença, o acréscimo de pressão em relação à pressão atmosférica. Tá bom?
Então agora vamos começar a trabalhar com alguns exemplos. Um dos exemplos mais simples da gente trabalhar com a equação que a gente acabou de deduzir ali é o chamado tubo em U, quando você tem dois líquidos immiscíveis, né, que não se misturam, e você não conhece, por exemplo, a densidade dele. Né? Eu falei na aula passada que óleo, né, o óleo depende muito de qual óleo que você está trabalhando ali, e a densidade de óleo para óleo varia bastante ali em torno de 750 e 900 kg por metro cúbico. Então vamos supor que você tem um problema assim, ó. Você tem aqui um tubo em U, em que o óleo não se mistura com a água, e depois que você colocou água no tubo, jogou óleo no tubo e esperou estabilizar, você tem essa situação aqui, em que essa coluna de óleo equilibra essa coluna de água. Tá? Agora, tem que prestar atenção no seguinte, essa coluna de óleo que tem distância, altura aqui D mais L, equilibra a coluna de água que tem altura só L. O resto aqui você exclui. Por quê? Porque você consegue ver com facilidade que a pressão nesse ponto 1 aqui é igual à pressão nesse ponto 2 aqui. E aqui para baixo, se você pegar pontos à mesma altura, você vai ter sempre a mesma pressão, porque você tem o mesmo fluido, aqui no caso, né? Então você vai se concentrar nesses pontos 1 e 2 e no que tem acima deles, que aí já não é o mesmo fluido. Então, se você entende que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, se eu colocasse o ponto 1 aqui e o ponto 2 aqui, eu poderia falar que seria a mesma pressão? Não, só nesses dois pontos aqui. Né? Porque você vê claramente que essa coluna de água aqui, de óleo, equilibra essa coluna de água. Então, onde eu coloquei os pontos 1 e 2, é o único lugar em que tem óleo e água que você pode falar que P1 é igual a P2. Se você mantiver quaisquer dois pontos aqui a mesma altura aqui, daqui para baixo, você também poderia dizer que as pressões são iguais, só que você estaria complicando seu problema, né? Você estaria aqui, se eu pego um ponto aqui, eu estaria com uma coluna aqui de óleo misturada com coluna de água. Então, assim, você pegou um ponto onde eu tenho só óleo aqui para cima, só água aqui para cima, e que você consegue afirmar com toda certeza que as pressões são iguais. Se você trabalhar com isso usando essa pressão, essas equações, o que você vai fazer agora? Você vai fazer aqui, ó, pressão atmosférica, né? P0 mais ρGH para o óleo é igual P0 mais ρGH para a água. E aí você vai trabalhar, manipular com essas variáveis para descobrir a densidade do óleo, que vai dar isso aqui. A sua densidade do óleo ela vai ser igual à densidade da água, L, que multiplica, né? L sobre L mais D. Note as unidades aqui, né? L aqui tem unidade de metros ou centímetros, né? Unidade de distância. L mais D também. Esse termo vai ser adimensional. A densidade do óleo vai ter a unidade da densidade da água. Claro, tudo que é densidade tem que ter a mesma unidade. Tá? Você vai trabalhar com isso aqui com a ajuda das notas de aula, que lá tem o passo a passo desse probleminha aqui. Tá? Então, você conseguiria utilizar aquela equação que a gente deduziu para, nesse probleminha aí onde você tem óleo e água em um tubo em U, calcular a densidade do óleo. Então, um outro exemplo aqui que a gente pode utilizar desses conceitos, a gente já entra a gente já vai explorar aqui a medição de pressão. Então, já falei bastante do tubo de Bourdon, que é aquele medidor de pressão que é o mais conhecido seu, né? Que normalmente quando você pensa em medir pressão, você já pensa naquele visorzinho redondinho com a agulha. Esse é o tubo de Bourdon. Só que a gente tem alguns outros instrumentos de medida de pressão que a gente vai trabalhar aqui, são um pouquinho mais simples, né, do que o funcionamento do tubo de Bourdon.
eu vou colocar no vídeo, na descrição desse vídeo, um link para você ver o tubo de Bourdon funcionando, mas aí fica só de curiosidade, tá? Porque o nosso interesse aqui para a gente no momento vão ser alguns instrumentos de medida de pressão um pouquinho mais simples. O mais simples de todos é o barômetro, porque ele consegue medir só a pressão atmosférica. Pressão atmosférica também é chamada de pressão barométrica, né? E por esse motivo o barômetro ganhou esse nome, né? Já que ele é um instrumento de medir pressão atmosférica. Então o que é o barômetro? Para você ter um barômetro, você precisa simplesmente do seguinte: você vai pegar um tubo de ensaio, aqui você tá vendo ele na posição virado de cabeça para baixo, né? Mas pega um tubo de ensaio, você vai ter que encher ele de mercúrio até o topo, sem deixar nada, né? Então, à medida que você vai enchendo ele de mercúrio, o ar vai saindo e dando lugar ao mercúrio, beleza? Aí você pega e vira esse camarada de cabeça para baixo, sem deixar escapar mercúrio, numa bacia com mais mercúrio. Ou numa bacia fica feio, né? Num recipiente com mais mercúrio. Tá aqui o recipiente com mais mercúrio. Você vai tentar fazer isso sem que o ar entre dentro do tubo de ensaio de jeito nenhum. Se você conseguir, um pouquinho do mercúrio vai descer lá para o recipiente e você vai ficar com uma pressão igual a zero aqui dentro, porque já que não teve como o ar entrar, a hora que o mercúrio sai, o que tem aqui em cima? Nada. E o mercúrio é um material extremamente denso, né? O ar não vai conseguir entrar ali por dentro do mercúrio, não vai ter como. Então você vai ficar com pressão igual a zero aqui. Então, já que você não tem pressão aqui nesse ponto, que nós vamos chamar de ponto A, quem é que equilibra essa pressão que essa coluna de fluido, que essa coluna de mercúrio está fazendo? É a própria pressão atmosférica que está atuando aqui no ponto B. Então a pressão atmosférica atua de baixo para cima aqui em direção ao ponto B, e em direção a todos os pontos aqui do recipiente onde que contém mercúrio, certo? E aí ela vai conseguir equilibrar essa coluna de mercúrio, né, que representa toda a pressão que está atuando no tubo de ensaio, já que não tem pressão atmosférica aqui. Então, como que a gente pode estudar esse sistema? A gente aplica nos pontos A e B a equação para variação de pressão com profundidade que a gente acabou de discutir, em que a gente consegue compreender que a pressão no ponto B é a pressão da coluna de mercúrio, onde essa densidade aqui é a densidade do mercúrio, mais a pressão no ponto A. Só que a gente sabe que a pressão no ponto A vale zero e a pressão no ponto B é a própria pressão atmosférica. Dessa forma, você fica com pressão atmosférica igual a ρGH, onde ρ é a densidade do mercúrio, e essa altura aqui, claro, se significa que a pressão atmosférica que tem ali, né, um valor de 1,01 vezes 10 a 5 Pascal a nível do mar, com pequenas variações, se você for, né, se você for para altitudes, né, se você variar a sua altitude em relação ao nível do mar, vai ter pequenas variações, mas o que eu estou querendo dizer é, se você fizer esse experimento, você vai achar uma altura H praticamente fixa, né, vai variar de lugar para lugar conforme a altitude onde você faz o experimento, mas ao nível do mar, essa altura é obviamente fixa e vale 76 centímetros ou 760 milímetros. Quem fez esse experimento, né, o primeiro cientista, né, a fazer esse experimento foi o Torricelli, século 17, né? Ali, se eu não estou enganado, o ano exato é 1626, meu bonequinho vai aparecer para me corrigir se eu estiver enganado. A altura que ele encontrou foi 760 milímetros. E aí ele criou uma unidade de medida de pressão, os milímetros de mercúrio, em que 760 milímetros de mercúrio ou 760 Torricelli correspondiam
a pressão atmosférica. Então você pode, sabendo que isso é 1,01 vezes 10 a 5 Pascal, você consegue usar isso como uma unidade de pressão, não só para pressão atmosférica, apesar de que o experimento dele foi voltado para a pressão atmosférica, tá? Voltando aqui para trás, esse outro recipiente engraçado aqui, ele também é um barômetro. Se você encher isso aqui tudo de mercúrio, você vai ver que a altura vai ser os mesmos 76 centímetros. Né? O experimento ele vai ocorrer da mesma maneira, do mesmo jeito que se você fizer também o chamado experimento dos vasos comunicantes, né? Que se você tem ali tubos na vertical e eles estão comunicados aqui na horizontal, e o líquido ele vai subir até a mesma altura. Né? Esse é um experimento famoso também em relação aos fluidos, em relação a brincar ali com a pressão atmosférica. Então, gente, seguindo aqui, falamos já do barômetro, do Torricelli, beleza? Então agora vamos voltar para o manômetro, né? Eu tinha falado que o tubo de Bourdon é um manômetro, porque na maioria dos casos ele está calibrado para medir a pressão manométrica, né? Que é a diferença entre pressão absoluta e pressão atmosférica. Agora vamos realizar esse evento aqui, ó. Eu tenho aqui um balão, né? Um tanque, onde eu coloquei um gás a uma certa pressão que nós vamos chamar de PG, e eu não sei medir a pressão do gás. O que eu posso fazer? Eu pego, conecto ele a um tubo em U, que tenha um fluido aqui que eu conheça a densidade, e aí eu vou chamar esse equipamento aqui de manômetro também, porque ele vai conseguir medir a pressão manométrica. Como que a gente vai fazer isso? Então, qual que é a pressão manométrica do gás desse recipiente? Primeiro, eu vou, isso é chamado manômetro de tubo aberto, porque esse tubo aqui está aberto e a pressão atmosférica está atuando aqui em cima. Na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou demarcar dois pontos aqui, ó, aquela mesma situação lá do tubo em U. Eu sei que aqui no U, vermelhinho aqui, ó, qualquer dois pontos aqui estão a mesma pressão. Então eu vou pegar esse pontinho de interesse aqui, que ele vai estar refletindo a pressão do interior do gás. Então eu sei que se esse ponto aqui está a mesma pressão desse ponto aqui, e a pressão que esse ponto está submetido aqui é a pressão do gás, eu já sei que a pressão no ponto 2 é a pressão do gás, e que a pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica. Então olha só, pressão do gás é a pressão no ponto 2, pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica. O que eu faço lá com aquela equação? P2 é igual a P1 mais ρGH. Só que aí eu vou ter a pressão do gás é igual a pressão atmosférica mais ρGH. Aqui eu cometi um pequeno erro, tá? Pressão sempre P minúsculo, tudo bem? P minúsculo para pressão. Nos outros slides está correto. Aqui vamos sempre trabalhar com P minúsculo. Por isso que eu falei lá no outro vídeo, nunca confundir densidade com P, né? Densidade é a letra grega ρ, pressão P minúsculo, tá? Aqui eu vou jogar o P0 para o lado de cá e eu vou ter aqui, ó, a pressão do gás menos a pressão atmosférica, eu vou ter o quê? A própria pressão manométrica. Então eu tenho que a pressão manométrica do lado de cá é igual ao ρGH, onde ρ é a densidade desse gás e H é a altura que eu consigo medir aqui facilmente, né? Então, eu vou conseguir medir a pressão com o chamado manômetro, a pressão manométrica com o chamado manômetro de tubo aberto, tá? Depois que você entendeu, né, que a gente já desenvolveu esse raciocínio, você vai responder para mim a seguinte pergunta. Se eu quisesse fazer um barômetro em que eu não colocasse mercúrio no tubo de ensaio, mas colocasse água, então qual seria a altura do barômetro, do meu barômetro de água e não de mercúrio, para eu conseguir realizar essa experiência? Né? E aí você vai responder, será que dá para fazer com água? Né? Não é à toa que o Torricelli escolheu
um dos elementos mais densos à temperatura, um dos elementos líquidos mais densos à temperatura ambiente, né? Aliás, desculpa, fiz confusão aqui. Um dos elementos que são líquidos à temperatura ambiente e que são mais densos para ele poder trabalhar dessa maneira. O líquido escoar, poder definir aquela coluna, né, que se igualou à pressão atmosférica, né? Não é à toa que o Torricelli fez essa escolha ali com o mercúrio devido à alta densidade dele. Se você fizer com a água, quanto que teria que ter de altura o seu tubo de ensaio? Faz esses cálculos e me responde depois se isso é viável ou não, né? Então, para fechar aqui, só um detalhezinho. Quando você está falando de pressão manométrica, ela pode ser positiva ou negativa. Então, se por acaso eu tenho, né, uma pressão manométrica negativa, o que isso significa? Significa só que ela está abaixo da pressão atmosférica, né? E isso é diferente do conceito de pressão absoluta, que é sempre positiva. Tá? Pressão absoluta negativa não existe. Pressão manométrica negativa significa que você está trabalhando com um recipiente em que tem um gás fechado, cuja pressão é menor do que a pressão atmosférica. Onde que você vê isso no seu cotidiano? Quando você usa um canudinho. Por quê? Quando você usa um canudinho para tomar um líquido, você puxa ar de dentro do canudo, reduz a pressão dentro do canudo, ela fica menor do que a pressão atmosférica, e aí a pressão atmosférica consegue empurrar o líquido para cima do canudo e você consegue ali beber o líquido usando um canudinho. Então ali dentro do canudo, no momento em que você retirou o ar para o líquido poder passar, você está com a pressão do ar ali, antes do líquido passar para dentro do canudo, ela é uma pressão manométrica negativa, ela é uma pressão inferior à pressão atmosférica. Não é à toa que a pressão atmosférica consegue empurrar o líquido para dentro, né, para dentro do canudo, de baixo para cima, e você consegue beber ali o seu líquido usando um canudinho. Tá bom? Então, aqui, né, o exemplo ali do canudo, pressão manométrica negativa. Então, gente, a gente chegou aqui ao final dessa videoaula, muitos conceitos, alguns bons exercícios que dá para fazer com as equações que a gente trabalhou. Trabalhem esses exercícios. Como sempre, essas videoaulas elas são mais conceituais. Os exemplos e exercícios é realmente para a gente praticar isso nas nossas aulas síncronas e no tempo que vocês têm disponíveis aí em casa para fixar esses conceitos, tá bom? Então, por hoje fica assim. Até a próxima videoaula, que vai ser sobre os princípios de Pascal e de Arquimedes. Então, até lá, gente.